Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas as pessoas que não têm, será tirado até o pouco que têm. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre nele a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouvirão com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver o que os olhos veem, e nem ouvir o que os ouvidos ouvem, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e ouvir o que viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no início deste dia, a palavra de Deus nos ilumina. E ao ouvirmos a primeira leitura, o Senhor nos mostra a graça da santificação que nos vem por meio do Senhor. Eis que Moisés ouve da parte de Deus: vai ao povo e santifica-os hoje de manhã. Muitas vezes o Senhor vem ao nosso encontro para que sejamos santificados por Ele mesmo. Ai de nós, se o Senhor não viesse até nós. Ai de nós, se tivéssemos de fazer tudo por nossas próprias forças. Na nossa fraqueza, pouco ou nada faríamos sem Deus. Entretanto, o Evangelho de hoje merece destaque na nossa meditação, porque vemos que também Jesus, ao revelar-nos os mistérios de Deus Pai, os mistérios da eternidade, os mistérios do reino, o faz de maneira simples, por meio de parábolas, mas ao mesmo tempo, tais parábolas que buscam ser simples, escondem grandes coisas. E então os seus discípulos se aproximam dele e perguntam: Senhor, por que tu falas em parábolas? Por que é que o Senhor conta estas histórias que muitas vezes não são entendidas? É como que os discípulos dizendo ao mestre: Mestre, mesmo com histórias simples, nem todos estão entendendo aquilo que o Senhor está dizendo. E então Jesus lhes diz assim: diante deste mistério, a vós foi dado conhecimento, mas a eles não é dado. Quando Jesus diz a vocês, a vós, a quem especialmente ele se refere? Particularmente podemos dizer, Jesus refere-se a vós, a vocês, que se colocaram no discipulado.
Deus vem ao encontro de todos. Deus quer santificar a todos, como na primeira leitura. Mas àqueles que se colocam no discipulado é dado o conhecimento dos mistérios de Deus. Àqueles que se colocam no discipulado, isto é, àqueles que se propõem a ouvir de verdade, àqueles que se propõem a ver de verdade, não apenas ver como um curioso que dá uma espiadinha para perceber o que será que está acontecendo, não apenas ouvir como um curioso que quer tentar desvendar, mas sem se comprometer. Jesus procura quem quer escutar para valer. Jesus procura quem quer ver para valer, quem quer viver uma vida nova para valer, e não apenas na superficialidade e não de aparência. E em seguida, Jesus diz assim: a pessoa que tem será dado ainda mais, e a pessoa que não tem, lhe será tirado até o pouco que tem. E nós sabemos que é exatamente assim. Quando nós buscamos a Deus, nós vamos crescendo nas coisas de Deus. Ora, nenhum de nós nasceu pronto. Inclusive, existe uma máxima dos santos padres que diz assim: cristão não se nasce, cristão se faz. A gente vai se fazendo cristão. Cristão não nasce pronto cristão. E à medida em que a gente vai se fazendo cristão, a gente vai progredindo na fé. Então, basta olharmos para trás, quando nós ainda éramos crianças na fé. Quais eram os nossos passos? Quando nós fomos progredindo na fé, no que é que nós fomos crescendo? Em quais virtudes? No que é que nós mostramos, sou cristão de verdade? Nós vamos progredindo à medida em que vamos perseverando. A quem tem, será dado mais. Quando perseveramos, vamos crescendo mais, vamos alcançando mais, dia a dia, com fidelidade ao discipulado, escutando do Mestre o que Ele nos pede, observando e vendo com atenção o que Ele nos revela. Mas a quem tem pouco, até isto será tirado. Quando a gente deixa de buscar a Deus, um domingo, e depois outro, e depois outro, a gente vai se acostumando a ficar longe de Deus. Quando a gente para de fazer a nossa oração, a gente vai se acostumando e vai deixando cada vez mais, e por fim a gente larga de rezar. Então quem tem pouco vai perdendo cada dia mais e fica com nada no final. Isto é fato. O que Jesus está nos mostrando é uma grande verdade. Quando nós nos colocamos no discipulado, nós vamos progredindo. Quando nós não estamos dispostos a ouvir, a enxergar, a perceber o que Deus quer, quando agimos apenas como curiosos e não como cristãos, vamos regredindo, vamos perdendo e no final das contas ficamos de mãos vazias. Mas o Senhor também nos revela neste mesmo Evangelho que muitas vezes nós não fazemos o que deveríamos fazer. Isto é, os olhos são para ver, os ouvidos são para ouvir, mas muitas vezes nós pervertemos os nossos sentidos. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito e não como o Senhor quer de nós. E este é o grande perigo, quando nós queremos fazer do nosso jeito, quando nós não nos rendemos ao querer de Deus, quando nós fazemos o que deveríamos fazer
isto é, quando nós enxergamos de verdade, ou ainda quando nós enxergamos a verdade nos converte. Quando nós ouvimos de verdade, ou ainda quando ouvimos a verdade implica mudança de vida. Nenhum de nós ouve uma verdade, vê uma verdade e continua vivendo na mentira, a não ser que tenha prazer nisto, a não ser que tenha vantagem nisto. Mas, em suma, a verdade ouvida e vista deveria nos converter para o querer de Deus, ao invés da nossa própria vontade. E por fim o Senhor nos revela um princípio eterno. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em outras palavras, vocês são felizes quando fazem o que deveriam fazer. Vocês são felizes quando ouvem de verdade, quando se colocam no discipulado, porque tem tudo para crescer. Vocês são felizes quando veem de verdade, quando se colocam no discipulado, porque tem tudo para crescer. Felizes são vocês que ouvem e veem e se colocam diante de Deus como pequeninos, para que possam crescer. Este é um grande mistério, irmãos e irmãs. São as mesmas parábolas, é a mesma palavra, mas a postura diante das parábolas, a postura diante da palavra é nossa. Ora, uma mesma parábola, a palavra pode implicar mudança de vida para aqueles que se deixam tocar, ou pode criar aversão e indiferença para aqueles que querem ser apenas curiosos. Não sejamos curiosos das coisas de Deus, sejamos cristãos, acolhedores daquilo que o Senhor nos oferta. Que esta palavra nos oriente, nos ilumine ao longo de todo este nosso dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.